Você fica aí reclamando que não tem nada brasileiro no mercado. Fala, pô, mas a gente tem que importar tudo, placa de vídeo, placa-mãe, processador, nada é brasileiro, nada que é do pobre funciona. Mas agora eu tenho uma novidade pra vocês, agora a gente tem um case brasileiro. Pois é, finalmente a gente conseguiu um case completamente brasileiro. Ele não é feito no Brasil, mas ele foi projetado no Brasil exclusivamente para nós brasileiros. Eu estou falando do case espacial. Você não sabe qual que é o case espacial? Vocês também são devagar, né? É. Essa caixa enigmática traz um case brasileiro e você precisa desvendar isso aqui para você conseguir abrir a brincadeira. Você não precisa desvendar isso para poder abrir a caixa, mas eu vou mostrar para vocês os detalhes do case Voyager da Pichau, que foi projetado exclusivamente para você. Não, para você. Para todo mundo, para todo mundo. Esse aqui é o Voyager One. Esse aqui é um case que ele é autoral da Pichau, que significa que foi eles que trabalharam para projetar esse case. Então é um case brasileiro, é nosso case. E é bem interessante porque você vê que tem todos os detalhes de algo que foi projetado do zero mesmo. Inclusive até o nome, Voyager. Você fala, não tem nada a ver com Voyage, aquele carro da Volkswagen. Nem com aquela música, que também não é da época de vocês, vocês não vão saber. Nem o editor sabe que música que é que eu tô falando. Você sabe, né, editor? Sim. E esse case aqui é legal, que tipo, o Voyager é daquela sonda que foi enviada, também não é da nossa época, vocês não vão saber, mas olha só que legal, os caras botaram até a história, então existe todo um RPG no case, bem bacana. Então não é à toa que tem desse lado aqui, você olha à primeira vista e fala assim, né, nossa, que negócio genérico, mas não, tudo isso aqui tem significado, então é bem bacana, dá uma conferida no site lá, na página, e tem todo o significado de cada um dos símbolos que estão aqui. Mas pra nós importa isso aqui, é claro que a gente é brasileiro e gosta de torcer, mas eu fiquei curioso pra saber, falar, legal, já faz um tempo que a gente tem case aqui no Brasil, mas a gente mesmo não projeta nada, e aí o que tem de diferente? Segundo a Pichau, eles disseram que isso aqui é um case que vai atender todas as necessidades do mercado brasileiro, a sua necessidade. Eu não sei se vai, a gente vai descobrir. Então deixa eu abrir aqui pra ver o que tem nesse case de diferente e o que ele comporta, né, se vai caber o seu hardware ou não, que isso é uma das partes mais importantes, né, bem legal. Na verdade eu gostei bastante da embalagem, ele tem a marcação aqui do lado pra você saber se é o modelo preto ou branco, no caso a gente pegou o modelo preto, e aqui na frente, né, na caixa tá escrito o que ele tem de features, né, o que ele traz de recursos. Então ele tem um controle gradual de intensidade e velocidade do LED, já vem com controladora, né, a gente vai confirmar isso agora. Suporte para placa-mãe com conexão traseira, então se você quiser montar aqueles back to front, né, aqueles modelos BTF, já tem suporte, já tem as furações. Frontal com dobradiça, é o quê? Calma lá. Duas opções de frontal de vidro ou mesh. Isso é bem interessante, que realmente atende diferentes necessidades. Tem suporte articulado lateral ou frontal. PSU cover com LED ARGB. Por favor, né? Espacial. Lateral com dobradiça e espaço interno amplo. Isso aí a gente vai testar agora, senhor Pichau. Calma lá, vamos devagar. Deixa eu ver se consigo abrir sozinho esse negócio, né? Aí eu vou te orientar se você precisa da ajuda de um amigo, e se você precisa da ajuda de um amigo, você vai precisar arrumar um amigo primeiro, né? Aí já é mais difícil, né? Então fica sempre a dica, vai abrir, ó, bota a mão por dentro, tira as alcinhas, tá vendo aí do outro lado? Ó, joga a alcinha pra dentro. Ai. Atenção, não faça isso em casa sem a ajuda de outro adulto. Eu abri o contrário, você poderia puxar, mas essa é a parte, o jeito mais fácil. Aqui do lado, tentar não derrubar no chão, já vem com uma caixa enorme de acessórios que a gente vai abrir em breve, mas primeiro eu quero ver, olha, vem bem embalado com essa espuma aqui, ó, nas duas extremidades do case, na parte de cima e na parte de baixo. E vem com um plástico caprichoso. E o mais legal é que vem com isso aqui, ó, com as proteções, porque é uma espuma, é para absorver impacto e tal, mas aqui é rígido. E é bem rígido mesmo.
Maravilhoso. Cara, que casezinho bem bonitinho. Ele ocupa um espaço legal na mesa, não é aquele case gigante, né? Não tem um footprint, ou seja, não ocupa muito espaço na sua mesa. Primeira coisa que eu notei aqui é o acabamento, né, da pintura. Normalmente, quando você pega cases baratos, você bate o olho e você já sabe que ele é barato. Esse aqui você vê que a chapa dele já é bem diferente, né? Uma chapa tão fina, né? Como normalmente vem nos cases mais baratos. Até porque ele tem um custo-benefício interessante, mas ele definitivamente não é o mais barato que tem na linha da Pichau. Aqui as laterais. A lateral de vidro, a frente de vidro também. Eles não fizeram aquela emenda horrorosa que tem em alguns cases aqui, né? Que parece um frame. Aqui em cima, a gente tem os botões para controle e intensidade das fãs e do ARGB. Tem aqui o botão de Power Reset. Tem o combo, microfone e fone de ouvido, duas portas USB 3 ponto alguma coisa e um USB-C. Aleluia! Pelo amor de Deus, né? Um case desse precisa ter USB-C. Eu vou desmontar ele pra gente dar uma olhada, mas eu gostei. Olha o detalhezinho aqui atrás, ó. Estampado o logo da Pichau, bem bonitinho mesmo. Aqui atrás a gente tem até o frame para remoção e para instalação da fonte. Eu quero dar uma explorada. Eu gosto de ser curioso. Eu quero ver o que tem nessa caixinha. Então a gente tem aqui um certificado de garantia, vem bem embaladinho no saquinho aqui. Oh, olha, um manual em português, aí sim, colorido, manualzinho mostrando tudo que tem, a versão branca, a versão preta, tá? Pelo menos a parte principal, depois vem para preto e branco, mas aqui dá para vocês entenderem, né? Fica até mais fácil. Imagina no case preto, você tentando mostrar que põe o parafuso aqui, né? Fica bem difícil. Então tem todas as instruções para você ligar, inclusive o painel frontal, que no caso dele é superior. Tem o certificado de garantia aqui, tem os dados para contato e tal. E aqui tem o manual do controlador PWM e ARGB, tem o do controlezinho. Então vem aqui uma controladora embutida nele com suporte a 10 fãs, é muita fã, hein? E o ARGB. Então são 10 fãs e 10 conexões ARGB. Dá pra você pôr muita fã aqui nesse case, usando a controladora do próprio case. E se você não tiver, aí você fala, mas por que tem esses controlinhos? Odeio esses controlinhos. Eu também não sou muito fã desses controlinhos, mas eles estão aqui por um motivo. É porque se você não tiver integração com a sua placa-mãe, você controla as fãs diretamente por aqui. Na verdade, como ele tem diversas entradas ARGB, você pode ligar vários dispositivos ARGB, desde que eles sejam suportados pela controladora, você pode usar e controlar tudo por aqui. Então facilita para quem tem placa-mãe mais modesta. Aqui a gente vem a caixinha com os acessórios, os parafusos. Mas olha só, vem aqui com uma borrachinha extra, né? Um EVAzinho extra. Vem com as fitas, vocês sabem. Os parafusos para instalação de fãs, de water cooler. Tem aqui para o encaixe, esse aqui é um extra por encaixezinho da tampa. Esse aqui são parafusos com umas borrachinhas. Os parafusos para você instalar a placa de vídeo e tal no painel traseiro. E os parafusos para você instalar a placa-mãe. Gostei que veio separadinho, então você pode abrir depois os saquinhos e manter aqui dentro. Você pode organizar quando você precisar fazer alguma manutenção. Tirando na parte de baixo, a gente tem um platezão aqui. Eu imagino que esse é para você colocar, para esconder quando você muda a orientação das fãs. A gente vai descobrir em breve. Já vem com grommets, as borrachinhas. E é isso. Vem bastante coisa até, na verdade, né? Bem completinho. Agora eu quero ver o que tem dentro do case. Bom, vamos dar uma olhada no case em si. Aqui a gente consegue abrir a portinha da lateral. Ele é tudo com pogopin, né? Aquelas conexõezinhas que encaixam, né? Numa travinha plástica aqui dentro. Então, ó. Ah, que delícia! Muito bom isso aqui. Tem os dobradiços ali caso você queira tirar o vidro, mas ó, que bela porteira que você tem aqui. E a parte da frente também abre. Isso aqui é muito legal. Olha como fica abertão o case pra você trabalhar. Nossa senhora, eu gostei muito. E uma das features que eu achei interessante quando eu vi esse case pela primeira vez, eu vi acho que na Gamescom, foi justamente você ter a possibilidade de mudar a orientação das fãs. Então você pode optar pela versão com mesh aqui na frente. E se você quiser colocar a opção com mesh, você pode virar isso aqui. Deixa eu mostrar pra você. Você vai soltar 3 parafusos que estão aqui fixando e ele tem uma dobradiça na parte da frente. Aí o que você faz? Você muda a orientação das fãs. Aqui na frente você pode trocar, né, a parte frontal por uma parte de mesh. E aí, trocando a frontal para mesh, você pode manter as fãs nessa posição aqui. E aí ele tem aqui uma travinha para você prender, né, a frente. Muda a orientação do case, basicamente, ó. Aqui, obviamente, não faz sentido quando você tá com a frontal de vidro, né, porque daí você vai estar com o airflow bloqueado. Quando você tá com vidro, ela fica nessa posição fixa aqui. E aí você coloca as fãs para fazer a admissão ou a exaustão aqui, dependendo de como você vai fazer a configuração. Mas eu achei bem legal mesmo. E esse plate que vem aqui, na verdade, é para você cobrir quando você muda a posição da fã, né, se você deixar ela aqui na frente, você vai cobrir aqui na lateral, né? Encaixar ela, vou posicionar só para vocês verem como é que fica. E ela vai basicamente cobrir aqui, né? A posição, se eu colocar do lado certo, né? Ela vai cobrir a posição das...
Não consegue, né? Deu pra vocês terem uma noção, né? Então fica coberto, não fica aparecendo as fãs, e aí o fluxo muda de direção e não fica aquele buraco aqui atrás, né? Porque, ó, se você tirar e posicionar dessa forma, vai ficar um buraco aqui atrás. Cara, eu achei bem interessante essa solução, realmente é um design diferente. Eu não lembro de ter visto isso, não quer dizer que não tenha, mas eu não lembro de ter visto. E você conseguir esse gapzinho aqui é o mais difícil, né? Não sei se vocês vão conseguir ver no B-roll aí, vocês vão conseguir ver sem o plástico, mas esse gapzinho aqui é bem difícil. Então, quem fabrica o case precisa ter um nível de qualidade acima da média para conseguir acertar. Me pergunte como eu sei. Muito bem, agora a parte de cima, para remoção, como é que funciona? Deixa eu ver se ela só encaixe também. É só encaixe, pogo pins. Uma chapa bem construída aqui, um material bom, né? Um mesh assim, ele é mais fechadinho aqui em cima, então você ainda vai conseguir ter um bom airflow, mas ele vai ter um pouquinho de restrição, né? Eu, sinceramente, faria um pouquinho mais aberto, né? Essas furações aqui para ter um fluxo maior, mas é bom lembrar que também o objetivo do case é um mix, né? Então ele tem que atender quem tá buscando estética e quem tá buscando performance, então você tem que fazer alguns sacrifícios. Aqui a gente tem o rail para você montar 120, 140, então já tem as posições aqui em cima, ele é fixo, então você não tira para fazer a montagem, mas você tem a opção de fazer aqui a instalação, e mesmo as de 120 eu acho que dá pra... Não, 120 é aqui, 140 aqui. Dá pra você colocar um radiador de 360 aqui, dá pra colocar um radiador de 360 aqui na lateral também, ou de 240, né? A travinha aqui. Cara, é bem fácil de tirar o vidro da frente, tem duas travinhas bem inteligentes aqui, e eu não comentei aqui da parte de baixo, mas é bem interessante. Ele tem a passagem para o cabo da placa de vídeo, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Esse aqui é o cover da fonte, aqui tem a iluminação e RGB, e ele tem um espaço para você colocar as fãs. Você pode colocar duas fãs aqui, 120, e mais uma fã aqui na frente. Eu honestamente acho que esteticamente fica esquisito, porque fica um degrau. Duas fãs aqui eu acho que é ok, ou se não até uma fã aqui eu acho que fica aesthetic. Se você juntar com as fãs aqui, ele vira meio que uma parede de fãs e tal, mas é de gosto. A questão é que isso aqui ele ajuda o fluxo de ar da placa de vídeo, né, pra você jogar. Principalmente você pode colocar ele também em outras configurações. Na parte de trás, ele tem aqui os slots, né, PCI Express, e você consegue rotacionar ele, o que é bem difícil encontrar em cases que não custem uma fortuna. Então basicamente é isso, ele vem com os slots PC, obviamente que esse aqui é removível, né? Não é aquele que você precisa destacar, eles são mais rígidos, mais firmes, de um bom material, inclusive tem aqui uma perfuração boa, né? Nem muito aberto, nem muito fechado, porque aqui também pode, dependendo da configuração que você colocar de fã, ele pode ajudar ou atrapalhar no fluxo de ar, né? E olha só que legal, você consegue rotacionar de forma muito fácil. Solta 4 parafusos, rotaciona e você pode colocar a sua placa de vídeo na vertical de pé aqui, deitada, não sei, aqui, nessa posição. E o mais interessante é, você tem espaço para isso. É claro que você precisa de um cabo riser, esse cabo ele não acompanha. Eu, sinceramente, não recomendo o cabo riser, não recomendo essa configuração, porque, cara, é assim, a fonte de muitas frustrações, literalmente. Mas dá a possibilidade, quem quiser fazer essa configuração. E o mais importante é, olha isso aqui, olha o espaço que você tem em relação ao vidro. Porque muita gente quer colocar, eu queria muito pôr a placa de vídeo, mas as placas de vídeo hoje, elas são um pouco exageradas, né? E aí, se você coloca ela e ela fica colada no vidro, você vai ter uma dificuldadezinha para manter ela mais fria. Ela pode ter perda de performance por conta disso, vai trabalhar muito mais quente, porque ela não tem espaço para puxar o ar, para ela gerar um fluxo aqui e conseguir manter ela fria. Então você pode colocar aqui, e aí na parte de trás você tem também o grommet para você passar os cabos, se você quiser passar os cabos aqui escondidos. Como eu falei, aqui tem os espaçamentos ou os vazamentos aqui para você colocar as placas mãe BTF, né, Back to Front, que são aquelas placas mãe com os conectores na parte traseira, mas você também pode montar a placa mãe tradicional, não tem problema nenhum. Já tem as furações para você colocar ATX, micro ATX, ITX, não sei porque você faria isso, mas ela suporta placas mãe ATX. E a parte de trás também pogo pins, você solta os pogo pins e tcharam, e cara, uma boa chapa, um bom acabamento, boa qualidade mesmo. Ele é vazado aqui nas duas partes, né, onde vai ficar aqui o armazenamento e a fonte aqui também na parte de baixo, e também para você passar as fãs. De novo, eu acho que o furo é um pouquinho mais restritivo, mas vai ser o suficiente para as configurações que eu acho que faz sentido aqui dentro. Aliás, em relação a isso, você pode pôr basicamente qualquer configuração, vocês vão ver em breve. Eu gostei desse detalhe aqui, ó, ficou bem bonito, discreto. Aliás, fica a dica aí para algumas marcas que gostam de vender produto pra gente ficar fazendo propaganda para eles. Discreto, por favor, eu não quero ficar fazendo propaganda para vocês, eu já comprei o produto, tá? Ficou bem discreto, bem bonito, combinou, né, o vermelho com o preto, bem sutil, num lugarzinho bacana. E essa daqui também, a canaleta para você organizar os cabos, eles já vêm passados os cabos aqui, mas se você soltar, você consegue jogar os cabos aqui por trás, ó, tipo uma canaleta mesmo para você organizar. Aqui soltando esses dois parafusos,
Além dos parafusos, ainda tem um encaixezinho aqui, ó, e você solta para organizar os SSDs. Olha só, cara, que nívelzinho de capricho. Gostei bastante desse detalhezinho. Você pode tirar queijo. Se você não for usar, eu acho que você até pode tirar, né? Vai ficar um pouquinho mais leve o PC, restringe um pouquinho menos o fluxo, mas também não é grande problema, tá? Porque aqui você não vai ter nada de fan puxando. O máximo você vai ter a fonte, mas a fonte vai estar virada para baixo, puxando o fluxo de ar. E aqui a gente tem a controladora bem completona mesmo, né? Inclusive o reset tá aqui para você mudar o RGB. Você pode tirar daqui e ligar direto se você quiser, mas aqui tem a controladora de fãs com o ARGB. Isso aqui é um diferencial bem grande, tá? Porque como eu disse, ainda que você tenha na sua placa-mãe o suporte pro ARGB, nem sempre ela vai ter a quantidade de portas suficientes. E conforme você começa a dividir o RGB, ele vai ficando pior, né? Porque uma hora você vai chegar no limite. Sim, existe um limite, não dá pra você colocar infinitos RGBs no seu PC. Eu sei, é um problema que a humanidade ainda não superou, mas a gente vai chegar lá. Depois que você tira ele, fica bem leve o case, na verdade, né? Aqui a gente tem um material que você pode tirar ou, se você for usar, mas, cara, isso aqui eu gostei muito porque dá pra você colocar HD ou SSD até 4 aqui atrás, o que hoje em dia tá cada vez mais difícil. Quando a gente foi montar o nosso servidor, a gente já não achava case que tivesse suporte HD ou SSD SATA e ainda faz bastante sentido em vários cenários, tá? Aqui a gente praticamente desmontou, vou dar uma olhada ainda na parte de baixo. Tem um filtro inteiriço aqui, não sei pra onde ele sai, só não sei pra que lado ainda, vamos descobrir. Ele sai pela frente. Ó, filtrozão aqui de poeira. Esse aqui é bem importante porque a fonte vai puxar o ar aqui de baixo, né? E mesmo essa fan, se você quiser colocar essa fan adicional aqui, tá de ponta cabeça, tá? Vira aí, editor. Essa fan aqui na parte de baixo, ela também vai puxar e aqui também vai ter bastante poeira, tá? E próprio, naturalmente, se você tem o fluxo, se é vazado aqui, você vai acabar puxando o ar de qualquer forma. Entendeu, mano? Muito bom filtrão de poeira ali embaixo. E aqui, além do suporte para fan, você pode colocar aqui mais armazenamento, ou controlador, ou o que você quiser. E ele também é removível. Aparentemente tem um parafuso aqui para você tirar, ó. Nossa, muito fácil. Tirou um parafuso, deslizou, saiu. Então ele tem um suportezinho aqui para fan, né? Não dá para você colocar direto a fan, aparentemente. Ele precisa desse cagezinho. Pro meu gosto, eu preferia sem. E aí ele fica mais clean aqui na parte da frente. Se você preferir, bota ele de volta, bota a fan e aí você pode colocar até 3 fãs de 120 aqui. E é isso, essa versão aqui, ela não vem com o mesh na frente e não vem com as fãs. Essa daqui é a versão mais barata que tem. Porque ela vem justamente para dar opção, caso você queira colocar outro conjunto de fãs, não quero as fãs que vem no case, eu quero uma fã que eu gosto, uma fã diferente, ou um conjunto que eu já tenha de fãs, eu vou transferir para esse case, você tem essa opção. Tenha em mente só de que se você vai transferir para cá, faz bastante sentido que você já tenha fãs compatíveis com a controladora, né, o padrão ARGB mesmo, ou se você tem alguma com controladora, você vai remover essa controladora para você não ficar com duas, né, e aí você traz o outro sistema completo. Mas é muito bom ter essa opção, cara, e pelo valor que ele está sendo comercializado, é um valor bem competitivo mesmo. E você vê que mesmo sem, olha isso aqui, e eu tô forçando, tá? Mesmo totalmente desmontado, ele tem uma rigidez estrutural aqui. Você imagina que fala, nossa, se tirar tudo ele vai desmontar. Cara, se eu quiser quebrar eu consigo também, né? Mas a rigidez estrutural que ele tem é muito boa e eu já soltei praticamente tudo que tem de parafuso aqui. Por último, mas não menos importante, eu esqueci aqui, né? Dá pra você tirar, como eu comentei, ó, para instalação da fonte. Para facilitar, tem um framezinho para instalação da fonte aqui também. Quero fazer um teste. Eles dizem que serve para basicamente qualquer configuração, inclusive configurações high-end. Mas será que serve mesmo? Vamos testar com o negócio de verdade? Essa daqui é uma Aorus Master, que é a maior placa de vídeo que tem, que você pode colocar. E eu vou colocar o pior cenário possível, que seria colocar ela no último slot aqui. E mesmo assim, olha o espaço que sobra. Vou botar aqui nessa posição, daí vocês conseguem enxergar melhor. Ó, eu coloquei no último slot, o que é meio forçado, né? Mas coloquei nos dois últimos slots. E olha aqui, ó o espaço que a gente tem aqui na frente, ó. Tá vendo? Então você tem um espaço bom em relação ao vidro, não vai estar sufocando a placa de vídeo. E essa daqui é a maior que dá, então se coube essa, cabe qualquer uma. E aqui, ó, olha o espaço que a gente tem também para a parte frontal. Tem um bom espaço aqui e você fala, mas por que vai botar ela tão longe aqui? Porque você ainda tem a possibilidade de colocar um radiador de 360 ou 240 aqui e ainda assim, com a espessura das fãs, ele não vai encostar. Então, cara, muito bem projetado mesmo. Aqui você pode mudar a orientação também, vou colocar ele nos dois últimos slots aqui, e ainda assim não vai interferir. Aqui eu acho que se você colocar o radiador com a frente mesh, provavelmente você vai fazer tipo um sanduíche, né? Coloca as fãs na frente, o radiador atrás, você vai conseguir colocar a placa de vídeo. Mas também, de novo, esse aqui é o pior cenário possível, tá, galera? Caso você pense em utilizar ela na posição tradicional, ela vai ficar mais ou menos aqui, eu inverti, né, os slots. Ela vai ficar mais ou menos por aqui assim, e ela fica no limite, mas ela serve. Essa daqui, ó. Vou pôr a placa-mãe, porque na verdade tem essa, né? Agora eu fiquei curioso. Como é que é a instalação de placa-mãe com placa de vídeo? Agora eu quero desafiar. Então eu peguei uma placa-mãe aqui, uma placa-mãe ATX, pra gente testar, né, a posição, como é que vai ficar. Encaixou.
Definitivamente coloquei todos os parafusos agora na placa-mãe, né? E vamos instalar a placa de vídeo para ver como é que ela fica. Então tá aí instalado, coloquei aqui a Horus Master, coloquei uma placa-mãe ATX, você vê que tem um espaço bom, né, para instalação aqui de water cooler, depois você conseguir encaixar o cabo. Tem aqui onde vaza para você passar os cabos, fazer o cable management e passar, você pode passar o conector por aqui, pela parte da frente, ou pela parte de trás, dependendo da posição da placa de vídeo. Aqui o ideal seria essa, para você passar o 12VH PWR e colocar aqui. Aqui provavelmente você vai ter que tentar fazer um sanduíche, teria que fazer um teste para ver como é que fica aqui no encaixe de fãs e o water cooler, e essa é uma placa bem extrema mesmo. Então talvez se você estiver pensando em placa de vídeo muito grande, o ideal seja você fazer na frente para fazer um sanduíchezinho aqui, né? Aqui eu imagino que dá, mas eu realmente fico em dúvida, porém sempre tem outra opção. Aqui você pode fazer o intake, ou a exaustão, né? Colocar as fãs aqui na parte de trás e colocar o radiador na parte de cima. Eu pessoalmente prefiro essa configuração do que colocar o radiador aqui, a não ser que você vai fazer um water cooler custom e colocar mais radiadores para todo lado, mas enfim, aí é uma situação extrema. Deixa eu colocar o vidro para ver como é que fica a distância. Para essa placa, por incrível que pareça, apesar dela ser uma placa exagerada, aqui ia dar certo, porque o cabo, ele não vai ficar prensando no vidro, porque o conector, na verdade, ele é para a parte de dentro aqui, ó. Aqui vocês conseguem ver, ó, o conector, ele é aqui dentro, ó, tá vendo? Então você vai inserir o conector e a curvatura que ele precisa ter, ele faz aqui. Mesmo fechando o vidro, você ainda tem um espaço bom para colocar o cabo. E lembrando que este é um cenário extremo, tá? Essa é a maior placa de vídeo que você vai colocar aqui dentro. E se essa daqui consegue funcionar, qualquer uma funciona. Fora isso, ainda tem aqueles, por exemplo, aquele adaptador da Corsair que você consegue virar ele, né? Colocar o conector para a parte de trás da placa de vídeo. E isso também é só para casos extremos. As outras placas menores, o conector vai estar basicamente nessa posição aqui, ou seja, você vai ganhar ainda mais espaço, né? O PCB termina onde está o PCB dessa placa aqui. Mas é isso. A gente não fez uma build nele, isso aqui é só um overview para vocês conhecerem melhor o case. Eu fiquei bem curioso porque desde quando eu vi ele pela primeira vez, achei ele interessante, uma qualidade de construção boa, um bom espaço interno, e eu achei legal porque preenche muito bem, né? Então você imagina ele com as fãs aqui atrás, um radiador em cima, com o vidro e todos os componentes, ele fica muito, muito bem preenchido. Eu não gosto muito de case sobrando espaço dentro, né? E eu acho que esse aqui ele consegue encaixar muito bem. Tem na versão preta, na versão branca, versão com ou sem fãs. Dá uma conferida, a gente vai deixar os links aí na descrição. E caso vocês queiram uma build nesse PC aqui, sugere aí o que vocês gostariam de ver de build montada nesse PC, qual configuração você montaria, ou qual você montou, você comprou esse case, tá pensando em comprar. Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificações de novos vídeos, e diga se você quer ver mais overviews como esse. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.